Olá, estrelinhas, bem-vindos a mais um vídeo. E o vídeo de hoje será aqui uma listinha. Pronto, como eu sei que provavelmente, e para mim também foi difícil começar a ler, porque para quem não sabe, a minha grande paixão é escrever. Mas para quem escreve, ou para quem é autora como eu sou, convém lermos, porque isso vai nos dar um maior repertório. Às vezes temos as cenas na cabeça, mas fica difícil passá-las para o papel. Então, quando já lemos alguns autores a descrever certas cenas similares ou com a mesma estrutura, fica mais fácil passá-la então para o nosso livro. Portanto, o vídeo de hoje é um pouco mais levezinho, se é assim que podemos dizer. Eu vou dar-vos aqui um top 7, vá. 7 livros que podem ajudar-te de vários tipos diferentes, de vários estilos diferentes, não necessariamente vão cingir-me a um estilo literário específico. Mas pronto, vão ser 7 livros diferentes que podem ajudar-te a dar um passo inicial aqui no mundo da leitura. Portanto, vem comigo e vamos conhecer então quais são estes 7 livros. O primeiro livro que eu irei falar será O Extraordinário. Portanto, o nome do livro é mesmo Extraordinário. Vou colocar aqui a capa do livro porque eu mudei de casa há pouco tempo, então neste momento aqui só tenho literalmente o meu livro na estante. Portanto, não tenho aqui os outros livros para vos poder mostrar fisicamente, mas eu vou colocar a capazinha aqui ao lado para saber exatamente de que livro é que eu estou a falar. Portanto, este, para mim, foi um livro impossível de esquecer e eu vou falar um bocadinho sobre o que é a história dele. Portanto, este livro conta a história de Oggy, que é um menino que nasceu com uma condição facial muito rara. E este livro conta o desafio dele no que trata a entrar na escola. Portanto, ele sempre teve aulas em casa e vai começar a ter aulas na escola. Portanto, vai começar a ter que lidar com as outras pessoas. E ao ter esta condição facial, basicamente este livro vai contar como será o desafio dele ao ter que encarar esta nova etapa da sua vida. É uma leitura extremamente emocionante, é fácil de acompanhar e deixa uma mensagem poderosa sobre a empatia e gentileza. Talvez este título até vos seja bastante familiar, porque já foi lançado um filme sobre ele, que adapta até que bastante bem o livro. Eu vou deixar aqui o póster do filme também para saber exatamente do que é que eu estou a falar. E vamos então para o próximo livro. Este foi um livro mais emocionante e o próximo livro que eu irei falar será então um livro um pouco mais leve, para descontrairmos aqui um bocadinho. Portanto, Percy Jackson e o Ladrão de Raios. Eu sei que agora está um pouco em alta a série do Disney Plus, que está a adaptar este livro, ou que já adaptou. Portanto, ela está na segunda temporada, acho eu, ou vai para a terceira, não sei bem, mas que já adaptou este livro e algumas partes estão bem adaptadas, outras partes não tanto. Pronto. Mas é normal, é cinema, é adaptação, portanto é normal que algumas coisas tenham de ser alteradas ou cortadas, totalmente normal. Mas pronto, este é um livro que mistura então aventura, humor e mitologia grega. E eu, como uma maravilhosa adepta de mitologia grega, como vocês irão ver futuramente neste canal, é uma recomendação que eu vos deixo aqui. Este foi um livro que ele escreveu para os seus filhos, caso não saibam. É uma forma divertida de ver a mitologia grega e como seria essa mitologia adaptada aos tempos de hoje. Não é difícil de ler, tem uma leitura até bastante acessível, tem capítulos curtos, tem um ritmo acelerado e sempre tem alguma coisa a acontecer. Ou seja, daqueles livros que nós começamos a ler e não queremos parar mais. É um bocadinho grossinho, mais ou menos, mas pronto. Não sei, dependendo. Há quem comece a ler por livros maiores, há quem comece a ler por livros mais pequenos, mas eu, experiência pessoal, livros mais pequenos é sempre o mais indicado para começar a ler porque temos aquela sensação de que estamos a ler mais. Quando acabamos um livro, numa semana, 2 semanas, temos aquela sensação, olha, consegui, foi mais rápido. Pronto, o próximo livro é O Alquimista. Sim, este é um clássico, não tenham medo por ser um clássico, mas ele acompanha a história de um jovem pastor que parte em busca de um tesouro. Ele acaba por descobrir muito mais que isso.
Isto é uma jornada sobre ele próprio, ou seja, é uma descoberta interna e é um livro marcante e cheio de reflexões. Este é um livro mais pessoal no sentido de que explora mais o interior, as reflexões, o descobrir sobre si mesmo. E caso gostes destes livros mais reflexivos, este talvez seja uma boa escolha para iniciares. Pronto, vou deixar também a capinha aqui ao lado. O próximo livro, eu calculo que já toda a gente conhece este livro e se não conheces estás a perder muito. Eu falo pessoalmente, eu tenho a coleção inteira dos livros todos, mas é as edições mais antigas. Foi quando foi comprado, já foi há uns tempos atrás. Estou a falar do quê? Claro, Harry Potter e a Pedra Filosofal, não podia faltar. Mesmo que já tenhas visto os filmes, eu recomendo ler o livro. Porquê? Porque eu sei que vai sair agora a série da HBO, que eles dizem que vão adaptar melhor os livros e não sei o quê, mas se vir só os filmes que foram lançados aqui há um tempo atrás, eles cortam muita coisa da história, tipo o Pirraça. E eu adoro o Pirraça. E ele não aparece nos filmes, ele vai aparecer agora na série, mas ele não aparece nos filmes. Então, este é um livro, o primeiro livro até é curtinho, o primeiro, Harry Potter e a Pedra Filosofal, é um livro curtinho. Portanto, já viste os livros? Já viste os filmes? Os livros talvez possam ser uma experiência um pouco mais enriquecedora. É uma leitura leve, é divertida, é perfeita para mergulhar naqueles mundos de fantasias e universos inesquecíveis. E é uma leitura acessível, assim, a J.K. Rowling tem uma escrita leve, como já disse anteriormente, a J.K. Rowling tem uma escrita leve que é fácil de ir desenrolando a história e de nós percebermos exatamente o que está a acontecer. O próximo livro eu li talvez já há uns bons anos atrás, mas gostei bastante, que é A Revolução dos Bichos, é a Revolução dos Bichos. Não te assustes por ser um clássico, é um livro curto, é de leitura bem simples e fala um pouco sobre política e sobre o poder da sociedade Pronto. Eu no meu primeiro vídeo falei do 1984, também é um bom livro, recomendo, mas o 1984 é um pouco mais grosso, portanto, e tem uma leitura um bocadinho mais difícil, mas também dá para ler, e para quem gosta desses temas mais políticos e tipo estilo Show de Truman, tipo o filme, eu vou por aqui qual é que é, livros estilo o filme Show de Truman, em que mostra basicamente tudo aquilo que está a ser controlado e tudo mais. 1984, A Revolução dos Bichos, também é sobre política, mas talvez seja uma forma aqui um pouco mais leve. É um livro curtinho, fácil de ler, despacham aquilo rápido. E o próximo livro é um xodó meu. Eu adoro este livro, foi o primeiro livro que eu li na vida e eu papei aquele livro como se não fosse nada. É um livro considerado infantil, mas quanto mais lês, mais reflexões ele tem. Do livro é que eu estou a falar? Príncipezinho, claro, sim. Portanto, eu retirei aqui algumas passagens que eu adoro muito do livro O Príncipezinho. Não tenho aqui, mas está na casa da minha mãe. Eu retirei aqui algumas passagens, eu vou ler para vocês verem exatamente que este livro não é um livro infantil, sim, conta a história do príncipezinho, da viagem dele e tudo mais, da rosa, da raposa. Conta, sim, é um livro infantil que podem ler às crianças sem problema nenhum, mas é um livro que, se fores adulto, ou mesmo adolescente, se te sentares, abrires o livro e leres aquele livro com atenção, tomando atenção à mensagem que aquelas letras, que aquelas palavras que o livro está realmente a passar, talvez ele se transforme noutra coisa e comece a dar um pouco mais de valor àquela história. Portanto, eu vou ler aqui, eu não decorei, eu vou ler aqui, apontei só aqui algumas. Portanto, primeira, foi o tempo que perdestes com a tua rosa que a fez tão importante. Isto é uma frase que a raposa diz para o príncipezinho quando estão a falar da rosa. Quem já leu o livro sabe quem são estas personagens. Realmente, ele queria a rosa desde que ela era
pequenina, até ela se tornar aquela rosa linda e maravilhosa que nós vemos no livro. O que é que isto quer dizer? Quanto mais tempo tu dedicares a algo, seja algo ou seja alguém, quanto mais tempo tu dedicares a algo, por exemplo, tens um hobby, quanto mais tempo tu dedicares àquele hobby, melhor tu vais ser nele. Quanto mais, falando em pessoas agora, quanto mais tempo tu dedicares àquela pessoa, mais importante ela será para ti. Mais experiências tu terás com ela, mais qualidades tu verás nela, mais tudo, seja qualidade, seja defeitos. Mas quanto mais tempo passas com ela, tu pensas, uau, aquela pessoa vai ser realmente importante na minha vida. Passar à próxima frase antes que eu comece a chorar. Todas as pessoas grandes já foram crianças, mas poucas se lembram disso. Nunca se esqueçam. Podem ser adultos e ter todas as responsabilidades que os adultos têm, pagar impostos, pagar contas, pagar tudo e mais alguma coisa. Mas nunca se esqueçam. Nós já fomos crianças e aquela parte criança de nós, de vez em quando tem que vir ao de cima. Aquelas brincadeiras parvas, aqueles jogos, aquelas recordações. Aquilo faz bem. Faz bem recordar o que nós éramos antigamente para pensarmos assim, não. Eu não sou só esta pessoa engravatada, toda pipi. Eu sou realmente uma criança. Esta criança interior ainda existe dentro de mim. Então, de vez em quando, convém resgatá-la. Para a vida se tornar também um pouco mais leve, não tão pesada. Para descontrair, realmente descontrair. Esquecer todos os problemas, esquecer tudo e apenas chamar aquela criança interior e desfrutar um pouco do momento. Faz muito bem. E agora, talvez a frase que eu acho, na minha opinião, a que me ficou mais na cabeça até hoje, a mais bonita na minha opinião. Tu não és para mim senão uma pessoa inteiramente igual a 100.000 outras pessoas. E eu não tenho necessidade de ti, nem tu tens necessidade de mim. Mas, se me cativares, nós teremos necessidade um do outro. Serás para mim único no mundo, e eu serei para ti a única no mundo. Isto é uma frase que a raposa diz ao príncipezinho, praticamente no momento em que eles se conhecem. E é isso. Basicamente o que esta frase quer transmitir é, quando tu conheces alguém, ao primeiro momento, aquela pessoa é uma igual às outras, mas se tu lhe deres valores, tu te des a conhecer, e se aquela outra pessoa se der a conhecer a ti também, estás a cativar. Tu estás a cativar outra pessoa e outra pessoa está a cativar-te a ti. Portanto, daí pode nascer uma maravilhosa relação, mas para isso é preciso que te des a conhecer, sim, de todas as formas possíveis, porque se nós nos fecharmos internamente, não cativas ninguém e não serás cativado por ninguém. Portanto, basicamente a mensagem desta frase é: deixa de cativar, porque talvez o que o futuro te reserve seja incrível. Nota-se que não se nota nada que eu adoro este livro, uma vez. Pronto, vamos lá. O penúltimo livro, que é, eu disse que eram 7, né? Sim, são 7 conhecidos, mas uma surpresinha no fim. Pronto. O 7º livro é para quem gosta de fantasia, muitos fantásticos, mas ainda não quer ir para aquelas coisas, aqueles livros enormes, como A Cor de Rosas e Espinhos, eu acho que disse isto errado, ou O Trono de Vidro, ou até mesmo O Senhor dos Anéis. Portanto, o livro que eu vos estou a falar é O Hobbit, não é Senhor dos Anéis, é o que conta a história de antes, e é o conto a história de antes, é verdade, é o conto a história de antes, e tem uma leitura mais acessível do que o próprio Senhor dos Anéis. É um livro mais curtinho, ele foi adaptado, eu sei que pensam que o livro é gigantesco porque ele foi adaptado em 3 filmes, se eu não me engano, mas eles esticaram aquela história como tudo nos filmes. Por isso, se querem entrar neste mundo de fantasia e pronto,
pronto, é isso. Se querem entrar nestes mundos de fantasia e uma porta aberta para uns livros talvez um pouco mais longos, eu aconselho aqui o Hobbit. Sim, porque é a Terra-média. É a Terra-média. Portanto, é um mundo fantástico, incrível, com línguas próprias, com tudo e mais alguma coisa. Mas é um livro um pouco mais acessível do que até o próprio Senhor dos Anéis. Por isso, se queres entrar no mundo de fantasia, esta é a recomendação que eu tenho. Portanto, estas foram as minhas recomendações. Já me esqueci aqui da surpresa. Surpresa! Como eu disse no início do filme, eu sou autora. Então, se eu estou a falar de livros que podes usar para entrar no mundo da leitura, obviamente, tinha falado do meu também. Aqui. Os Quatro Irmãos é o meu livro, sim, é autoral. Basicamente, este livro é para quem gosta de um pouco de fantasia, mas não aquela fantasia nível Hobbit, que cria mundos e não sei o quê. Não, o livro é passado no mundo que nós conhecemos, é a Manchester e Liverpool, mais Manchester, mas pronto, passa-se no mundo que nós conhecemos, há uns anos atrás, 1900 e nananã, descobrem na história, mas tem aqui alguns tons de fantasia, ou seja, tem personagens fantásticas e... esquecem o que é que ia dizer. Tem personagens fantásticas, sim, e mistério. Portanto, para quem gosta de um pouco de fantasia, mas não muito exagerado, e mistério, porque sim, a história tem bastante mistério. Está aqui o meu livro recomendado dos Quatro Irmãos. A sinopse, eu já não sei. Não, mentira. Eu vou ler aqui a sinopse para vocês ficarem por dentro. No mundo onde vampiros e caçadores se enfrentam há séculos, uma jovem descobre segredos ocultos que podem mudar tudo. Após perder a memória e ser criada na clandestinidade, encontra-se no centro de uma profecia antiga. Entre alianças perigosas e revelações surpreendentes, precisa de decidir em quem confiar e até que ponto está disposta a lutar pelo seu próprio destino. Uma história de mistério, coragem e busca pela verdade que desafia tudo em que acreditas. Portanto, sinopse no livro, bonitinho. Sim, tem vampiros. Sim, tem caçador. Sim, tem mistério. Sim, tem profecias. Portanto, este é o primeiro livro de uma trilogia. Já foi lançado, está disponível. O link está na bio do meu canal. Está lá, pronto. Portanto, esta também é uma das recomendações, para além das outras 7 que eu dei neste vídeo. Sinta-te à vontade para comentar também. Agora vou deixá-lo aqui. Sintam-se à vontade para comentar também se já leram algum destes livros, se vão adicionar algum destes livros à vossa lista de leitura, ou então outras opções de primeiros livros ou de livros para entrar em determinados universos. Comentem nos comentários. Digam nos comentários qual os livros, caso vocês tivessem pouco hábito de leitura, quais os primeiros livros que vos fizeram entrar neste mundo, seja qualquer tipo de género de literatura, até os mais clássicos, como eu falo no meu O Amor de Perdição, o Memorial do Convento, portanto, até os livros mais clássicos. Comentem qual foi os livros que acham importantes as pessoas lerem ou em que acham uma leitura leve e fácil para entrar em determinado tipo. Portanto, gostaste deste vídeo? Deixa um like, inscreve no canal, ativa as notificações e comenta como eu já tinha dito. Até breve!